O doutor em Economia e professor Feliciano Lanos Azuaga, da Universidade Estadual de Mato Grosso, a Unemat, em entrevista coletiva à imprensa, apresentou um relatório de impacto do projeto de infraestrutura que está em andamento na Câmara Municipal de Vereadores. O projeto de iniciativa do Poder Executivo pede autorização para contrair empréstimo de 27 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal para investimentos na universalização do esgoto sanitário e a compra de uma usina de asfalto CBOQ para a pavimentação da cidade. O professor foi enfático ao defender a viabilidade econômica e social do projeto. A gente, junto com a nossa instituição, nós desenvolvemos um estudo técnico para avaliar o tamanho do impacto social que esses investimentos em infraestrutura urbana, principalmente saneamento e pavimentação, vão gerar no município de Lucas do Rio Verde. É difícil para quem investe em infraestrutura medir o tamanho do impacto que gera sobre a sociedade, principalmente nas classes mais vulneráveis, principalmente saneamento, que gera impacto em saúde, educação e produtividade, principalmente crianças e mulheres, e pavimentação, que gera um impacto nos bairros, na saúde também, e na valorização mobiliária e o impacto econômico. No primeiro aspecto, na nossa avaliação, o investimento de 17 milhões na universalização do esgoto, ele acaba gerando um impacto só no segmento de saúde de mais de 90 milhões de reais nos próximos 10 anos, porque evita patologias vinculadas à contaminação de água, gera um impacto também na melhora da produtividade educacional, porque as crianças deixam de faltar às aulas, vão ficar menos adoentadas também por contaminações bacterianas, isso é um impacto também que está nos relatórios internacionais de avaliação de projetos. E tem um terceiro impacto geral, que é o impacto econômico. Quando você injeta novos investimentos em infraestrutura, isso movimenta a construção civil e principalmente o segmento de serviços da cidade. Como Lucas do Rio Verde é um dos ícones em dinâmica econômica do estado de Mato Grosso, é como se eu injetasse mais gasolina num motor que já é bom. Então, essa gasolina de 27 milhões aproximadamente acaba gerando um impacto de próximo de 85 milhões de reais só no impacto econômico. Quando a gente avalia a pavimentação, a gente tem números muito similares. Só que a diferença do projeto de pavimentação aqui de Lucas é que o projeto simplesmente não vai executar uma faixa de pavimento no município. Ela vai gerar uma estrutura que vai gerar uma economia nos próximos 15 anos aqui no município em dois aspectos, no preço mais barato do asfalto e na melhora da qualidade. A gente fez também algumas projeções. No valor global dessa avaliação, para os próximos 10 anos, a gente considerou que a economia para o município de Lucas, com um pequeno investimento em infraestrutura, chega na ordem de 600 milhões de reais. É um investimento altíssimo e está de acordo com a literatura internacional. É por isso que os estados e os municípios recebem essas linhas de fomento, porque infraestrutura de saneamento, de água e de pavimentação atinge geralmente uma grande parte da população e daquela população que é mais vulnerável. Feliciano acrescentou que o investimento em saneamento básico evita a contaminação da água e do meio ambiente e promove a valorização imobiliária. As pessoas não conseguem observar que os benefícios vêm lá na frente. Por isso que quando você dá números e valores, as pessoas conseguem avaliar. Instintivamente, nós fazemos isso no dia a dia. Quando a gente investe na educação dos nossos filhos e na saúde dos nossos filhos, a gente sabe que o impacto é para que ele seja uma pessoa saudável quando for adulto, para que ele tenha uma boa profissão quando ele for adulto, que a educação vai ter um impacto daqui 20 anos, daqui 25 anos. Então, quando a gente investe em infraestrutura do município, é para que essa infraestrutura esteja pronta quando o município for demandado, para quando as pessoas qualificadas forem escolher o município, vão escolher aquele município que não tem problema de saneamento. Quando as empresas forem escolher aquele município, vão escolher aonde eu tenho uma melhor infraestrutura de energia, de água, de esgoto, de conectividade e de pessoas qualificadas. E a gente observa atualmente no mundo inteiro que pessoas qualificadas, pessoas de altamente produtivas, buscam cidades que tenham infraestrutura. Ninguém quer morar hoje num local onde não tenha esgoto, que não tenha lazer, que não tenha entretenimento e que não tenha boa escola e boa educação. Então, quando o município ele começa a observar aonde o retorno é mais alto, ele consegue direcionar melhor os investimentos. Então, ele começa a economizar em medicina, que ataca as patologias, para economizar onde é mais barato, que é lá no controle da água, lá no controle da contaminação da água, que é o saneamento básico. Por isso que o retorno ele é altíssimo. Ele apresentou dados da Organização Mundial de Saúde de que cada real investido em saneamento economiza R$ 4,00 em saúde e disse que as crianças e mulheres são mais suscetíveis às doenças gastrointestinais.
Isso é só no aspecto saúde. Só para você ter uma noção, o último relatório da Organização Mundial de Saúde, que é uma das metas de desenvolvimento sustentável, a meta 6, que é a universalização de água e saneamento, a taxa de retorno consolidada no mundo inteiro para as regiões como Lucas do Rio Verde é de 5,5. Isso já está consolidado na literatura técnica há 20 anos. Isso só em saúde. Aqui no estudo técnico nós medimos também o impacto em educação, em economia, nós medimos o impacto da pavimentação e o impacto econômico desses investimentos novos. Então, a gente fez um estudo um pouco mais amplo, não só no aspecto do esgotamento sanitário. Sobre as taxas de juros, o economista não tem dúvida de que, se levar em consideração o retorno na saúde preventiva e na valorização imobiliária, o projeto é altamente viável. O juros sempre é importante você observar, mas como a gente vai analisar um projeto, a gente tem duas rúbricas: o quanto ele me custa e o quanto ele me gera. Quando eu invisto na educação de uma criança, eu tenho que perguntar assim: o quanto eu estou investindo e o quanto essa criança vai gerar na vida produtiva dela. Então, quando eu observo que o investimento inicial é muito menor que o retorno social que vai gerar, esse projeto a gente fala que ele tem viabilidade econômico-financeira. E, principalmente, porque ele gera impacto social sobre grupos menos favorecidos. Se você esperar que esses grupos se organizem e eles gerem o próprio serviço público, isso não acontece. Tá? Então, esse é o aspecto. Eu observo que em muitas discussões, a discussão é sobre a primeira rúbrica: o quanto custa o projeto. Mas a pergunta que a gente observou ali na literatura e que os bancos fazem é: o quanto me retorna? Uma coisa é você gastar dinheiro no inglês do seu filho, o seu filho não quer aprender inglês. A outra coisa é você gastar o dinheiro no inglês do seu filho quer fazer intercâmbio. As taxas de retorno são diferentes. E está claro para nós que pavimentação gera dignidade humana, gera melhoria do bem-estar, e a gente tenta medir isso lá no CISI. O quanto que custa um filho doente? O quanto custa uma UTI? O quanto custa o número de contaminações existentes? O quanto custa de pessoas que querem vir para Lucas do Rio Verde, porque Lucas do Rio Verde é uma cidade com uma boa infraestrutura? É isso que a gente quantifica, porque aí dá clareza para as pessoas tomarem decisões mais apropriadas.